Conceituada ainda no século XIX, esse transtorno abala a vida de 200 milhões de pessoas no mundo inteiro. Hoje, vamos falar um pouco sobre a depressão. Vamos tratar um pouco sobre as causas, vamos tratar um pouco sobre as particularidades e os sintomas. E no final, descobrir como a TRG consegue guiar você até o caminho da superação. Fica comigo! Olá, tudo bem? Meu nome é Joás, sou terapeuta TRG e hoje vim aqui conversar com você um pouco sobre depressão. E, como todo vídeo, eu gosto de começar dando definições e conceitos a respeito daquilo que vamos tratar para que você possa ter uma base de conhecimento e poder construir a partir daí aquilo que você vai ter como aprendizado. E para a gente poder tratar um pouco sobre depressão, nós começamos com a visão do que a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, tem de visão a respeito da depressão. E a depressão nada mais é do que um excesso de pressão. Essa é, de maneira bem simples, tudo que a TRG compreende sobre o que é depressão. Embora, se você for fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, você vai encontrar, conceitos ou explicações da área da psicologia, da psiquiatria e de outras ciências que analisam a mente humana com algumas outras explicações. Para você ter uma noção a respeito de como isso é trazido para o corpo, existem muitas abordagens. E eu começaria dizendo uma coisa que talvez seja nova para você, que são comorbidades. Ou seja, comorbidades são doenças que estão vinculadas a nível de sintomas com outra doença. Então, quando você fala em depressão, você não pode tratar apenas da mente humana. Você precisa entender um pouco que alguns sinais transbordam para fora da mente do ser humano. E esse indivíduo vai dar alguns sinais. E algumas comorbidades muito comuns são, por exemplo, enxaqueca e também a clássica pressão alta. Nós chamamos esses sinais que passam pelo corpo de psicossomatia. E se você viu o nosso vídeo anterior sobre ansiedade, você já deve ter tido uma noção sobre isso, mas eu vou refrescar a sua memória. Psicossomatia nada mais é do que a capacidade do seu corpo de lidar com algo muito pesado. Quando o seu cérebro, a sua mente, o seu psicoemocional enfrenta algo muito grande que é demais para a mente encarar sozinha, ela distribui isso pelo seu corpo. E, como nós já vimos no vídeo anterior também, nós sabemos hoje que nós temos neurônios tanto no coração quanto no sistema gastrointestinal. Então, esses órgãos, mas não exclusivamente apenas esses, também respondem muito a respeito daquilo que você sente emocionalmente, mas de uma maneira física, onde você possa sentir isso. Vamos tratar um pouquinho aqui sobre o conceito psiquiátrico a respeito do que é a depressão. E você já vai entender porque nós temos uma definição e um conceito. O conceito psiquiátrico trata depressão como uma flutuação negativa, persistente e prolongada dos níveis de energia e sensibilidade que são a base do humor. E só para deixar claro, quando eu falo de humor aqui, eu estou falando a nível científico-psiquiátrico. Então não é apenas aquele humor, tristeza ou alegria, mas só para você poder entender. E quais são as flutuações de energia e sensibilidade? Elas trabalham em duas áreas. Na parte da energia, nós temos a energia física e a energia mental. E na parte da sensibilidade, temos a sensibilidade à dor e a sensibilidade ao prazer. O que acontece nesse conceito psiquiátrico a respeito da depressão é uma flutuação sempre mais negativa, preponderantemente negativa, e por um tempo muito maior sem uma flutuação positiva sequer. Ok, levando em consideração essas flutuações, nós temos no campo da energia física um cansaço, fraqueza ou desânimo, uma indisponibilidade de maneira geral. Em consideração com uma energia mental, nós temos aí uma falta de concentração, pensamentos lentos, aquela pessoa que às vezes demora demais para raciocinar. Já no âmbito da sensibilidade ao prazer, nós temos a desesperança e a falta de motivação. E também com relação à sensibilidade à dor, angústia ou apatia. Esses conhecimentos serão importantes porque agora nós vamos tratar, por exemplo, sobre as principais causas da depressão. E lembrando que essas causas que eu vou citar aqui, elas não são as únicas e nem são somente as mais importantes. Elas fazem parte daquelas que se acometem na maior parte das pessoas. A primeira delas é a causa biológica. Depois nós temos a causa de histórico de vida e, por último, das circunstâncias atuais em que esse indivíduo se encontra. Falando das biológicas como a primeira, nós temos naturalmente saúde, nutrição, condicionamento físico, entre outros. No caso do histórico de vida, nós temos os traumas emocionais, as marcas emocionais, os abusos que foram sofridos,
os sentimentos de desamparo que essa pessoa teve no início da sua formação enquanto criança, adolescente ou jovem, ou até mesmo em algumas situações quando a pessoa já é adulta. Na questão das circunstâncias atuais, nós temos estresse, relacionamentos tóxicos e insatisfação profissional, entre outros. Joás, por que foi importante entender essa base superficial ou às vezes até um pouco extensa sobre a depressão? Porque nós vamos tratar com muitos detalhes sobre os sintomas da depressão. Qual é um dos objetivos desse vídeo? Fazer você poder ter condições de entender se uma pessoa próxima a você, um colega de trabalho, um cônjuge, um amigo da família, um parente, um filho, ou um pai ou uma mãe, tem algum quadro depressivo que já precise de alguma atenção. Lembrando que é importante entender que a depressão ela não começa num determinado momento da vida e dali para frente já está num padrão grave. São coisas que vão acontecendo, que vão gerando o excesso de pressão vagarosamente, até chegar a um ponto em que várias outras circunstâncias se agravaram e a pessoa trata tudo isso de uma forma igual, como depressão. Então o quadro depressivo ele começa de maneira leve, vai para uma maneira moderada, até chegar numa depressão generalizada. Só para você poder compreender. Tratando um pouco a respeito dos sintomas, nós vamos analisar os sintomas por 4 viés. Nós temos o viés do humor, dos pensamentos, o viés físico e o da interação social. Onde a pessoa que está com quadro depressivo, geralmente nessas 4 áreas ela vai encontrar alguma semelhança com o que essa pessoa está passando. E você vai ter condições de identificar isso nessas pessoas. Vamos começar com o humor. Lembrando que o humor não é apenas alegria ou tristeza, tá? Vamos falar primeiro da coisa mais preponderante. Quando você pensa em depressão, você pensa em uma pessoa down, para baixo, triste. E naturalmente isso é a verdade. Qual é a diferença de uma tristeza comum para uma tristeza depressiva? A tristeza comum ela é plausível e justificável. E outra, ela tem um prazo de duração que geralmente é curto. E a pessoa passa por aquele momento e volta ao normal. No caso da depressão, a tristeza não tem plausibilidade e ela não tem justificativa. Se você perguntar para alguém num quadro depressivo por que ela está depressiva, ela não vai saber dizer. Por incrível que pareça, o emocional dela sabe todos os motivos pelos quais ela está em depressão, mas a pessoa não consegue racionalizar isso para poder verbalizar para você. E isso gera muita confusão e muitos outros desafios que a gente já vai ver logo à frente. Geralmente, um quadro de tristeza depressiva dura uma média de 15 dias ou mais e sem nenhuma conexão com nada da vida real. Não foi uma perca da morte de um amigo, de um cônjuge, de um familiar. Não foi a saudade exagerada de alguém muito querido que partiu. Não, simplesmente a pessoa sente a depressão, é uma tristeza profunda e vai em um nível psicoemocional tão profundo que chega ao ponto de atrapalhar a rotina dessa pessoa. Ela muda no trabalho, na igreja, com os amigos, muda na relação profissional entre ela, os superiores hierárquicos e assim por diante. Tudo na vida da pessoa que está com um quadro de depressão muda devido a essa confusão que está rodando dentro dela. Uma outra coisa importante sobre os sintomas é que ela não tem prazer nenhum nas coisas que há pouco tempo atrás ela adorava viver e experimentar. Da mesma forma que ela também não tem prazer nenhum nas coisas que ela lutou tanto para conquistar e que há pouco tempo atrás davam muito prazer, davam muito orgulho, davam muita sensação de conquista. Então, só para você entender, essa diminuição de interesses, esse retraimento, porque essa tristeza nunca passa e essa pessoa não quer se abrir sobre essa tristeza, são sintomas de um quadro depressivo. Temos também ansiedade, medo, irritabilidade, lembrando que esses quadros são mutáveis de pessoa para pessoa. Cada tipo de pessoa vai ter uma exacerbação de um lado e uma situação minoritária de outro. E em uma outra pessoa isso pode acontecer de maneira reversa, tá? Com relação à questão da tristeza, uma outra coisa que dificulta cuidar de uma pessoa em quadro depressivo é porque ela acha que isso é um fardo. Isso é um peso. Hoje em dia, dizem as pessoas que estão com depressão, ninguém se importa com ninguém e ninguém vai se importar comigo. Mas existe um erro nessa interpretação. Muitas vezes, as pessoas a quem você se refere quando diz, não são as pessoas do mundo inteiro. E muitas vezes as pessoas que você está achando que não se importam com você, se importam. Eis o motivo pelo que você sente vergonha por poder falar e se abrir de algo que pode ser um peso para o outro, um peso para o próximo, para o amigo, para o familiar. Então, isso complica um pouco mais o tratamento, porque nunca vem no começo. Não que não aconteça, mas geralmente o quadro de depressão só
só busca ajuda esse indivíduo quando ele já está num nível grave de depressão. Uma outra coisa importante, que é importante pensar, é que todos os quadros que nós vamos tratar aqui, os 4 vieses separadamente, todos eles têm camuflagens. A pessoa que está passando por um quadro depressivo faz de tudo para que ninguém perceba que ela não está bem. Ela não quer ser vista como quem precisa de pena, de dó, de piedade. Ela quer ser aquela pessoa positiva, alegre, feliz o tempo todo. Mesmo que quando ela enfrente o seu dia a dia na sua privacidade, isso não exista de maneira nenhuma. Então veja só, quando você vê alguém com esse sinal que eu vou dizer agora, preste atenção e se aproxime, talvez você pode ajudar essa pessoa. Instabilidade de humor. A pessoa, do nada, ela está muito triste. Daqui a pouco ela está muito feliz. Daqui a pouco ela está muito zangada. Daqui a pouco ela está com uma explosão de raiva. Ela não tem uma estabilidade. Ela não mantém um padrão ou muda de padrão de maneira consistente. Isso é uma maneira inconsciente dessa pessoa gritar socorro sem que ela use palavras. Se você conhece alguém assim, se exponha, se disponibilize para oferecer ajudas, dando atenção a essa pessoa de maneira sincera e muito provavelmente você vai ajudar alguém com um quadro depressivo. Passando do humor, nós temos o segundo viés, que é o viés dos pensamentos. Nele nós temos, por exemplo, como sintomas bem específicos aí da depressão, que geralmente abarcam a maior parte dos pacientes, a autocrítica e a culpa. Temos também desesperança e o pessimismo crônico. Vamos lá, por que a autocrítica e a culpa? Essa pessoa que está com esse quadro começa a pensar, será que eu estou em depressão? Se eu estou em depressão, meu Deus, eu estou doente. Nossa, eu estou doente, ninguém pode saber porque é uma doença para fracos. É uma doença para pessoas que não têm personalidade forte. Então ela já começa a olhar para isso e vai dizer, eu sou uma pessoa culpada por ter isso. Eu não quero que ninguém saiba que eu tenho isso. E ela veste uma capa social toda vez que ela sai de casa, para poder não permitir que ninguém descubra isso. Esses pensamentos são difíceis de ser desligados, porque ela tem muitas outras coisas, como eu falei, já que isso não aconteceu de um dia para o outro. Muitas outras coisas que estão sendo combustível para esses pensamentos, e ela não consegue se desvair deles. Nesse âmbito dos pensamentos, nós temos 3 padrões de camuflagem que as pessoas geralmente utilizam, os indivíduos que estão num quadro depressivo, para poder se distanciar um pouco dessa realidade privativa e poder viver num ambiente social com tranquilidade. A primeira delas, diminuição da concentração e da velocidade de raciocínio. Tudo que você impetra para aquela pessoa, todo requerimento que você faz, toda pergunta, tudo que você coloca para aquela pessoa processar, parece que é devagar, é lento. E o motivo disso é por quê, Joás? É porque essa pessoa não quer ser muito cobrada, ela não quer que você vá muito a fundo, então ela fala assim, não, tá bom, eu vou ver daqui a pouco, não, tranquilo e tal. E sempre demora na resposta. Ela quer fazer aquilo do jeito dela, no mundo dela, no tempo dela, com a velocidade que ela der conta. Por quê? Porque ela não tem só aquilo na cabeça para cuidar. Então você consegue ver um sentido para essa maneira dela querer esconder. Um outro padrão que acontece muito é o do workaholic. É aquela pessoa que olha para o trabalho e fala, se eu não estiver em casa, se eu não estiver perto da minha família, se eu não estiver perto do meu cônjuge, se eu não estiver perto das pessoas significantes da minha religião, eu vou ficar de boa. Por quê? Porque eu me lembro muito da depressão quando estou nesse mundo, que é o meu mundo privativo, pessoal. Então o que ele faz? O workaholic se vicia no trabalho. Ele pega o trabalho dele e faz mais rápido que todo mundo. Ele pega o trabalho dos outros para ele, porque agora ele tem a agenda sobrando, que ele bateu todas as metas. Se tem um trabalho grande para fazer, ele não vai em casa descansar, dorme no trabalho para poder amanhecer no trabalho. E se você começar a perceber esse padrão em alguém, pode ter certeza que ele está querendo se distanciar de algo que machuca. E isso é normal. Nenhum de nós quer viver sentindo-se machucado por alguma coisa. Mas o ponto é, distanciar-se, fugir não resolve. Só piora, porque aquele problema continua crescendo. E ele não vai parar de crescer. Quanto mais ele cresce, mais distante essa pessoa coloca. E se mistura com o trabalho para ela não olhar para aquele problema. Se você conhece alguém assim, também dê sua atenção e você com certeza vai conseguir ajudar alguém que está num quadro depressivo. Nós temos também o terceiro viés, que é o viés físico. E aqui eu estou tratando especificamente de nutrição e saúde. Naturalmente, tem uma máxima que é importantíssima você levar em consideração desse vídeo para toda a sua vida. Cuidar do corpo como um todo é cuidar do cérebro. E não estou falando apenas do órgão cérebro, estou falando da sua mente emocional. Estou falando de tudo que acontece dentro da sua mente. Quando você cuida do seu corpo, você consegue fazer com que a sua cabeça, o seu cérebro, a sua mente consiga ter
melhor performance e isso te protege mais de problemas nocivos da sua saúde psicoemocional. Então vamos lá. A primeira coisa que acontece com alguém que está passando por um quadro depressivo como sintoma na área física vai ser diminuição de energia, sensação de fadiga, que é um cansaço generalizado que nunca acaba, e uma sensibilidade extrema à dor. São coisas que acontecem mais em uns e menos em outros, mas acontecem com uma grande generalização. Então, uma pessoa que tem pouca energia e acha que está cansada o tempo todo, procura o que para si? Ela procura estar sempre deitada, sempre descansando. Se é no trabalho, ela está sempre numa posição confortável, algo com um ritmo tranquilo, ela não quer nada correndo, porque ela está cansada. E muitas vezes o cansaço não é biológico, não é dinâmico, não houve um exercício grande, não houve um desgaste mental excessivo para que ela se cansasse. Mas ela não consegue saber, mas está cansada o tempo todo. Um outro sinal importante é a alteração do ciclo circadiano. Nossa, Joyce, que palavra diferente. O ciclo circadiano nada mais é do que a flutuação padrão de sono entre estar em alerta e estar em sono. Quando você está durante o dia em alerta e à noite tem uma qualidade de sono boa, os telômeros do seu cérebro se recuperam bem a cada período de repouso. Toda vez que você chega num sono REM, o seu corpo descansa completamente e você acorda disposto no próximo dia, com energia, com disposição. Quando isso não acontece, geralmente essa pessoa do quadro, que é um quadro depressivo, é taxada de lento, preguiçoso, fraco, lerdo. E muitas vezes não é culpa dela, mas a alteração do sono não é algo que ela procura, ela simplesmente tem um dos dois tipos de variação específica para a insônia. Primeira, a insônia primária, onde ela tem dificuldade de pegar no sono. Às vezes deita cedo, apaga todas as luzes, mas é difícil adormecer. E tem a insônia secundária, onde você às vezes até pega no sono com certa facilidade, mas no meio da madrugada você acorda sem barulho, sem despertar, sem nada, você simplesmente acorda e não consegue mais dormir. Existem tratamentos específicos, existem estratégias específicas e profissionais da saúde específicos para tratar tanto um quanto o outro dessas duas abordagens de insônia. Mas, infelizmente, é muito comum entre as pessoas que têm quadros depressivos ter alterações do sono, tanto para mais quanto para menos, ou ambos os casos. Um outro caso muito generalizado é a alteração do apetite. E aqui vale uma outra ressalva, a alteração não é padronizada. Você está aqui, uma outra pessoa do seu lado pode desenvolver uma resposta para o quadro depressivo comendo muito. E outra pessoa do seu lado, do outro lado, pode responder dessa mesma forma não comendo nada. Veja que dos dois modos é um desequilíbrio. E essa disparidade atrapalha ainda mais. Então se você percebe alguém que do nada ou de um certo tempo para cá começou a ter distúrbios nessa área, se aproxime dessa pessoa, se você tem essa liberdade, e seja sincero ao ouvir. Talvez o que ela tem não é fome, o que ela tem é uma resposta para evitar pensar naquilo. Pelo contrário, o que ela tem às vezes não é eu estou saciado, é uma outra resposta para o mesmo problema, mas ela está se privando de comer também. São dois casos muito prejudiciais. Lembra que eu falei que todos os aspectos que nós vamos tratar tem a camuflagem, aquela parte que a pessoa quer esconder? No físico, nós também temos um sintoma de camuflagem dessa forma. E você pode identificar isso. Esse é o abuso de substâncias. E eu vou até me aprofundar um pouquinho. Às vezes a pessoa gosta muito do álcool. Às vezes ela usa muito o fumo. Às vezes usa drogas entorpecentes. Ilícitas, inclusive. Só que muitas vezes isso vem acompanhado de amigos, isso vem acompanhado de um restaurante, isso vem acompanhado de uma choperia, de um jantar. Isso se acontece 1 ou 2 vezes na semana, perfeito. Mas se essa pessoa quer isso todo dia, o tempo todo, reiteradas vezes por semana, comece a se aproximar dessa pessoa e perguntar se você pode ajudar. Porque muitas vezes isso é apenas uma válvula de escape para o que ela está sofrendo. Ela não quer que o momento com essas pessoas que agradam ou com essas situações ou lugares que fazem ela se sentir bem acabe nunca. Porque é só ali que ela se sente viva e bem. Quando ela volta para a vida pessoal dela, ela só encontra dor e dificuldade e sofrimento. E, além de tudo, privação, solidão. Então ela não quer que isso acabe. Você consegue entender? Faz sentido para você que buscar o que te faz bem sempre vai ser uma máxima da nossa mente, do nosso emocional. Então, essa pessoa não está culpada em buscar melhora. Ela só não sabe que isso não é o remédio. Isso é apenas um grito de socorro.
Naturalmente, eu queria fazer uma pequena observação que se você cuida da sua saúde para que o seu cérebro também esteja 100%, você vai tomar cuidado com a sua dieta, com a sua alimentação, vai tomar cuidado com o seu corpo fisicamente, vai fazer uma caminhada, um exercício físico, e são todas decisões excelentes. Lembra sempre do princípio básico. Sempre que você tiver com um corpo excelente, a sua mente estará excelente. Naturalmente, problemas psicoemocionais vão ter uma barreira a mais para poder alcançar o seu âmago, de forma que você vai ter uma proteção extra contra vários outros problemas, tá bom? Vamos passar agora para o quarto viés da nossa abordagem, que é o viés de interação social. Naturalmente, uma pessoa que está passando por uma situação de quadro depressivo, a primeira coisa que você percebe é o quê? E ela se distancia. E é, de fato, a primeira coisa mais perceptível, digamos assim, pelos que estão em redor dessa pessoa. Uma pessoa que está com quadro depressivo tem retraimento como padrão, porque uma pessoa que não quer expor, abrir a própria alma e abrir o coração e dizer que está com um problema porque tem vergonha, não quer que ninguém pergunte. Naturalmente, ela não quer se expor à possibilidade de receber uma pergunta e por isso ela se distancia. E como você identifica isso em alguém? Uma pessoa que era próxima, que todo final de semana estava junto, que fazia programação durante a semana, trabalhava no mesmo emprego ou trabalhava próximo e se encontrava direto, do nada começou a ficar distante, dar desculpas, daqui a pouco ela não vai para nenhum encontro, ela não vê mais os amigos, ela não sai de casa. Essa pessoa provavelmente está passando por um quadro depressivo. Se isso perdura por mais do que 15, 20 dias, tente ajudar essa pessoa. Uma outra coisa muito preponderante com relação a isso é a maneira como ela tenta esconder esse retraimento social. E aqui nós entramos naquela questão da camuflagem que eu venho falando desde os 3 primeiros vieses. O primeiro, ela tem vergonha. Logo, ela não quer pedir ajuda para ninguém. Porque para ela pedir ajuda significa o quê? Assumir que é fraco. Significa assumir que é doente. Significa assumir que é incapaz. Então ela não vai pedir essa ajuda. E a outra coisa que ela pode usar como camuflagem, lembre-se que isso aqui não vai acontecer desta maneira como eu estou falando, mas você vai interpretar isso pela maneira como você interage com essa pessoa. O outro ponto é que ela tenta parecer alegre, plena, sorridente, feliz, todo momento extrovertido, e muitas vezes parece que dá a sensação de que essa pessoa acorda contando piada e dorme contando piada. Lembre-se, a vida é isso, é um padrão de altos e baixos. Tudo o que faz diferença é a maneira como você enfrenta os baixos e aproveita os altos. Isso faz a vida ser normal como é. Todos temos momentos de deleite e momentos de desafio. Uma pessoa que está o tempo todo dessa forma, está gritando, mas dentro da cabeça dela, sem ela verbalizar, que ela não está bem. Para que ninguém pergunte como ela está, ela vai falar o tempo todo: estou ótimo, estou maravilhoso, que dia lindo, que perfeito. Se isso acontece com alguma frequência, perfeito, essa pessoa tem uma autoestima muito bem elevada, de maneira equilibrada. Mas se isso não acontece apenas de maneira com uma recorrência saudável, razoável, essa pessoa está tentando esconder alguma coisa. Lembre-se de uma máxima da psicoterapia: para todo excesso existe uma falta. Então sempre que algo sai desse equilíbrio, você começa a entender, está excedendo em algum lado, é porque tem falta em algum outro lado. Se eu virar o espectro, ou seja, conseguir abrir a alma dessa pessoa, ser sincera com ela a ponto de oferecer ajuda de modo que ela confie em você, você vai ver o outro espectro e você vai perceber que essa pessoa não é essa alegria toda que ela expressa para a humanidade. Então, dessa forma você também consegue ajudar essas pessoas. Bom, a respeito da interação social, uma coisa que é importantíssimo falar é que tem frases que não fazem bem, por mais que a sua intenção, como quem quer ajudar, seja sinceríssima. E eu vou dizer aqui só alguns exemplos rápidos para que você não cometa esses erros, porque por mais que para você façam sentido, para a pessoa que está passando por um quadro depressivo, a interpretação é totalmente diferente. Vamos a elas rapidamente. Primeira, você tem que se esforçar para melhorar e passar por isso. Não faça isso. Você está dizendo que o sacrifício dele é nada. Você está dizendo que o peso que ele carrega é conversa, é balela. Outra, você nem parece deprimido. Você está dando vazão para o que ele está mostrando e não para o que ele está sentindo. Isso é coisa da sua cabeça. Traz a mensagem de fazer pouco caso do sofrimento do outro. E assim você não consegue se pôr no lugar dele de verdade. Essas e outras frases, sempre que você for falar para uma pessoa que está passando por um quadro depressivo, pense bem e sempre seja muito sincero e transparente,
para que essa pessoa consiga perceber o que você quer transmitir com as suas palavras. E sempre muito sábio, para que você não fale algo que você vai se arrepender, porque a palavra que vai é uma do seu peso, mas a maneira como ele, num quadro depressivo, interpreta é totalmente diferente. Lembra que a gente falou lá atrás que a sensibilidade à dor é muito exacerbada numa pessoa num quadro depressivo? Então, se para você aquela palavra era isso, para o depressivo vai ser uma tonelada, tá? Bom, eu queria deixar aqui rapidamente um teste prático e rápido para que você possa identificar se a pessoa tem a possibilidade de um quadro depressivo de maneira prática. Isso aqui consiste de 2 perguntas, na verdade uma pergunta composta de 2 afirmações, onde haverá uma nota para cada uma dessas perguntas. E depois que você tiver conseguido a confiança dessa pessoa e tiver conseguido acessar a alma dela, o coração dessa pessoa de maneira sincera, você vai fazer a seguinte pergunta para ela. Nas 2 últimas semanas, com que frequência você tem sido incomodado ou incomodada por algum desses problemas? E lá vai o primeiro problema. Pouco interesse ou prazer em fazer as coisas que você já fazia. A segunda pergunta. Ou que você sente-se sem energia, triste ou sem esperança. E aí, vai ficar aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, o detalhamento dessa pergunta com essas 2 afirmações e as notas para você não se preocupar em ter que memorizar, tá bom? A primeira é, se a nota for não aconteceu nenhuma vez, a nota é 0. Se aconteceu por alguns dias, a nota é 1. Se por mais da metade dos dias, nos últimos 15 dias, nas últimas 2 semanas, isso aconteceu, a nota é 2. E se aconteceu praticamente todos os dias, a nota é 3. Você vai pegar esse teste, vai analisar a primeira pergunta e a segunda, e, por exemplo, a nota da primeira é 0 e da segunda é 1. A nota sendo 1 no final da soma, tudo bem. Posso te ajudar, mas você não tem um quadro depressivo. Mas se a nota for maior que 2, essa pessoa precisa de um quadro depressivo. Tá bom? A nota sendo 2 já é um alerta. E se passar de 2, já é quase uma confirmação. Lembrando que esse teste é um teste desenvolvido pela ciência psiquiátrica e psicológica também. Ele é muito utilizado como um scamming. Ele não é definitivo. Ele é um pré-exame. Por isso a palavra scamming do inglês, tá? É um pequeno scanner do que possa ser uma provável situação. Mas ele é muito efetivo, tá? E é um teste muito rápido de se fazer. E por fim, eu queria só compartilhar com você como a terapia de reprocessamento generativo, a TRG, pode ajudar com a depressão. É muito simples. No começo, nós falamos que depressão é excesso de pressão. É como se houvessem muitos pesos em cima do emocional de uma pessoa, ao ponto em que ela não consegue mais enxergar a vida, não consegue interpretar situações, não consegue viver a vida. Como é que a TRG trabalha? Ela vai no foco do peso, lá no foco desse excesso de pressão, e começa a tirar o que a gente chama de vetores, ou seja, parar de permitir com que esses pesos causem dor. Como que a TRG faz isso? Ela reprocessa cada um desses pontos na timeline da sua vida, do início 0 da sua vida até o momento atual. E é muito comum a gente ver nos pacientes eles dizerem que na primeira, na segunda, terceira sessão, eles já saem da sessão leves, respirando, com desejo de viver a vida e ansiosos por melhorar cada vez mais. Só que para concluir, a TRG vai um pouquinho mais longe. A nossa metodologia de terapia não faz só o tratamento da depressão. Nós começamos com isso como um viés pelo qual você procurou ajuda. Mas a partir disso, nós tratamos toda a sua vida psicoemocional. E a partir daí, você vai ter muito mais resiliência para conseguir chegar onde quer. Se você quiser procurar mais informações, nós temos os links aqui embaixo de contato nesse vídeo. Nesse vídeo também eu vou deixar algumas recomendações de sites e páginas da internet, onde você pode encontrar recomendações de como melhorar a sua saúde através da alimentação e de exercícios físicos, para que você possa ter um cérebro mais saudável e mais resiliente. E qualquer coisa, estamos aqui no Instagram. Muito obrigado e até a próxima.